Lista 6, exercício 4. A. Resolva o circuito da figura abaixo. B. Faça o gráfico dos fasores desse circuito. C. Esboce os gráficos em função das funções E, VC, VR, IC e IR. Os gráficos devem estar superpostos no mesmo sistema de eixo cartesiano. Bem, resolver o circuito significa o quê? A gente caracterizar o circuito todo para depois construir o fasor. Isso é, a nossa fém é m cosseno de ômega t, e é bom chamar a atenção de que os dois elementos estão em paralelo. O que significa estar em paralelo? O potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto, é igual ao potencial nesse ponto. O potencial nesse ponto, não importa em que instante de tempo, é igual ao potencial nesse ponto, é igual ao potencial nesse ponto. Significa o quê? Que a fonte está alimentando o resistor e está alimentando o capacitor de forma independente. Isso é, a diferença de potencial nos dois é a mesma. Então é como se eu tivesse dois circuitos independentes alimentados pela mesma fonte. E é dessa forma que a gente vai caracterizar. Por exemplo, tem o IR, que é a corrente que passa pelo resistor, é simplesmente a sua amplitude vezes o cosseno de ômega t. Isso é, a corrente sobre o resistor está em fase com a fonte, como se ele estivesse sozinho, certo? E a amplitude da nossa corrente em cima do resistor vai ser M sobre R simplesmente. Bom, e o nosso IC? O nosso IC vai ser a amplitude da corrente que passa aqui, vezes o cosseno de ômega t mais π sobre 2. Por quê? Porque o capacitor ele adianta a corrente em π sobre 2. Certo? Se você quando o capacitor está totalmente carregado, a corrente sobre ele é zero. Quando o capacitor está totalmente descarregado, a corrente é máxima. Então, por isso, ele adianta a corrente em π sobre 2. Certo? Bem, e a amplitude da corrente? Simplesmente é M sobre XC. O XC é a reatância capacitiva do nosso capacitor. Ok? Que é 1 sobre ômega C. Com isso, a gente caracteriza o nosso circuito. Só fica faltando um detalhe. A corrente que sai da fonte, que é o nosso I, é IC mais IR. É a soma das correntes. Porque no ponto de nó, essa corrente se divide. Então, em cada instante, a corrente é a soma das duas. Bem, vamos lá. Caracterizando agora o nosso circuito. Vamos lá. Gráfico de fasor. O nosso gráfico de fasor vai ser a nossa fém como referência, né? Tá aqui, e o R está em fase com a fém, do jeito que eu coloquei aqui. O IR está em fase com a fém, porque são dois circuitos independentes. Então o circuito seria a corrente no resistor em fase com a fém, e o segundo circuito seria a corrente adiantada em π sobre 2 com relação à fém. Certo? Seriam as duas correntes. Mas a soma das duas correntes é a corrente que sai da fonte. Então a corrente que sai da fonte é essa aqui. Onde eu tenho uma diferença de fase entre a corrente que sai da fonte e a fém. Essa é a diferença de fase entre os dois. Ok? E como é que a gente caracteriza essa diferença de fase? A gente tem a corrente igual em M cosseno de ômega t mais φ. E o nosso IM, é claro, é a amplitude da corrente. A amplitude da corrente que sai da fonte, pelo gráfico de fasor, a gente vai ver que é o IC, que é essa distância ao quadrado, mais IR ao quadrado. Só que IC é M sobre XC, no caso IC, e é M sobre R, no caso IR. Dessa forma, a nossa amplitude da corrente vai ser a amplitude da fém da fonte vezes essa raiz aqui. Isso é, só que a nossa corrente, a amplitude da corrente é M sobre a impedância. Então, se você der uma olhada nessa estrutura, você vai perceber que 1 sobre a impedância ao quadrado é igual a 1 sobre XC ao quadrado mais 1 sobre R ao quadrado. Olha que coisa interessante. Isso aqui é bem parecido com a análise de dois resistores em paralelo no circuito que só tem resistor. A resistência equivalente fica 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É bem parecido. Só que a diferença é que é o quadrado deles, por quê?
porque os dois estão defasados em π sobre 2. Quando é defasado em π sobre 2, não é simplesmente a soma, mas sim a soma do quadrado de cada um, vai me dar a impedância. Isso é o inverso da impedância, é o inverso da reatância capacitiva mais o inverso da resistência ao quadrado. E a tangente do ângulo de fase, como é que fica o ângulo de fase? O ângulo de fase vai ser IC sobre IR. IC sobre R, isso é M sobre XC dividido por M sobre R, consequentemente 1 sobre XC e 1 sobre R. Perceba que isso é o inverso do que a gente tem no circuito em série. No circuito em série a gente tem XC sobre R, certo? Aqui é 1 sobre XC dividido por 1 sobre R. E eu coloquei positivo porque eu parti do pressuposto que o φ é positivo. No caso que o circuito só tem capacitância, a corrente do capacitor adiantado, com isso a corrente do circuito fica adiantada também. Por isso é mais φ. Se eu caracterizar menos φ, eu teria que colocar negativo aqui do mesmo jeito que acontece em série. Ok? Bem, e o próximo? O próximo são os gráficos, certo? Bom, os gráficos ficam desse jeito. Aqui está o EM, que é a FEM em verde escuro, em fase com o nosso IR, que é a corrente do resistor. Então está em fase, os dois são zero ao mesmo tempo, e os dois são máximos ou mínimos ao mesmo tempo. Certo? O IC está defasado em π sobre 2, né, que é o vermelho. Quando o IC é máximo, o IR e a FEM são zero e vice-versa, certo? E com isso, com a soma dos dois, a gente acha a corrente que passa pela fonte. Onde passa pela fonte tem uma diferença de fase entre os dois, que é essa distância em tempo aqui. É a diferença de fase entre os dois, e isso fica, que é o φ, né? Nosso φ é exatamente essa diferença de fase. É desse jeito que a gente desenha os gráficos no nosso circuito. É isso.